da série Espírito Santo, né? Nós não vamos tomar muito tempo, mas eu gostaria de dar início a essa série. E nós vamos falar hoje sobre a pessoa do Espírito Santo, ou começar a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu vou pedir, amor, a minha Bíblia, por favor. Muito bem. Bom, vamos orar mais uma vez, querido, e a gente começa? Pai Santo, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor está aqui, Senhor. E o Senhor nos reuniu aqui, Deus, para falar conosco, para tratar as nossas vidas, Senhor, para usar as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, pela obra maravilhosa que o Senhor está fazendo através do Teu Espírito Santo, Senhor, em nós e através de nós, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Santo Espírito nos conduza nesse tempo, Senhor. Pedimos, ó Deus, que nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, Senhor. Nosso coração maleável, Senhor, para que o Senhor possa nos moldar de acordo com o Teu propósito e a Tua vontade. Nós entregamos esse momento a Ti, Deus, nas Tuas mãos. Nos rendemos, ó Deus, e pedimos, Senhor, nos lidera. Nos lidera, Senhor, e glorifica o Teu nome. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa série ela é tremenda e eu já há algum tempo eu gostaria de compartilhá-la com vocês, e esse parece ser um momento ideal, um momento perfeito, onde o Senhor, através do seu Santo Espírito, está fazendo tantas coisas nas nossas vidas, no nosso meio. Nós vamos falar, através dessa série, da pessoa, do trabalho, dos dons, das manifestações, do fruto e do batismo do Espírito Santo. E nós vamos começar falando da pessoa do Espírito Santo. Eu compartilhei, né, o livro que nós vamos seguir, é o Living Water, né, a água viva, do pastor Chuck Smith, e é maravilhoso. Bom, vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos tratar dois temas dentro desse tópico da pessoa. Nós vamos falar da personalidade do Espírito Santo, essa personalidade mais, e nós vamos falar sobre o mistério de 3 em 1, né? De um só Deus, 3 pessoas, tá? Mas hoje, né, por causa do nosso tempo, nós vamos falar somente da primeira parte, que é a personalidade mais do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E é interessante, para nós entendermos onde nós vamos chegar, é importante voltar ao tempo e lembrar quando Jesus estava na terra. Eu quero que você se coloque ao lado de Jesus como um dos seus discípulos, tá bom? E aqueles que andavam com Jesus na terra, eles demoraram um pouco para perceber que cada vez que eles colocavam as mãos ao redor do ombro de Jesus, era ao redor dos ombros de Deus que eles estavam colocando. Eles demoraram um pouco para entender que cada vez que Jesus os tocava, era o toque de Deus que eles estavam recebendo. Cada vez que Jesus olhava em seus olhos, era o olhar de Deus olhando nos seus olhos. E eles demoraram um tempo para entender que era isso que estava acontecendo. E que coisa tremenda era andar ao lado de Jesus. Porque quando eles andavam ao lado de Jesus, não tinha tempo ruim, né? Do modo bem coloquial, não tinha dificuldade. Eu separei alguns exemplos aqui para compartilhar com vocês. Imagina você que quando o cobrador de impostos vinha até você falando: ei, vamos lá, vamos pagar esse tributo aí para o imperador, e você não tinha, mas se você estava ao lado de Jesus, isso não era um problema, né? Jesus ia falar assim, ó, vai lá pescar um peixe. E na boca do peixe estava a moeda para pagar o imposto, o tributo. Outro exemplo, tem muita gente aqui para alimentar, estão com fome. Eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos. Isso não é problema. Se Jesus está do teu lado, isso não é problema para Jesus.
Ele multiplica pão, ele multiplica peixe, ele alimenta uma multidão e ainda sobra. Ah, mas vamos dizer então que a gente está numa tempestade num barco, o vento está soprando forte, o barco parece que vai virar e a impressão que dá é que todos vão morrer. Não é problema também. Não quando Jesus está no barco. E ainda que ele esteja dormindo, está tudo bem, porque Jesus está no barco. Ele repreende o vento, ele acalma a tempestade, tudo fica bem novamente. Que pessoa boa para ter do lado. Sim ou não? Que pessoa boa para andar junto, né? Outro exemplo. Poxa vida, a gente estava no Monte da Transfiguração, queria ficar lá, mas quando eu desci tinha um endemoniado lá no pé da montanha. Não sei o que fazer, mas com Jesus do lado isso não é problema. Ele manda o demônio embora, sim. Com Jesus não tem dificuldade, não tem problema quando você tem Jesus do seu lado. E quando há enfermidade, também não. Lepra, febre, qualquer coisa. Quando está do lado de Jesus, isso não é problema. Até o morto, até Lázaro, ele trouxe a vida. Os discípulos demoraram um tempo para entender que estar do lado de Jesus era algo muito bom. Aliás, era a melhor coisa da vida. Estar ao lado de Jesus era a melhor coisa que podia ter acontecido para esses homens. Eles mal podiam acreditar que eles andavam com um Deus Todo-Poderoso ali, palpável, mão a mão, né? Face a face. Mas chegou um momento que Jesus teve que partir. Chegou um momento que Jesus falou: Olha, eu vou partir. Eu vim para isso, eu vim para a cruz, eu vim para pagar o preço pelos pecados da humanidade, e eu estou indo, eu vou morrer. Mas não se preocupem, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas eu vou. E onde eu vou, vocês só vão me ver depois. Vocês não vão me ver por um bom tempo. E como que você acha que ficou o coração dos seus discípulos quando Jesus disse isso? Como assim? Não, nem pensar. Você não vai, não. A gente vai ficar com você, você vai ficar com a gente. Eles não queriam deixar Jesus ir. O fato de Jesus, né, se ausentar de perto deles os deixou muito tristes, angustiados, pesados. Lembra que eles dormiram no Getsemane? Eles estavam tão angustiados que dormiram. Mas Jesus ele fala uma coisa muito importante para eles. Vocês lembram que Jesus fala? Jesus fala assim: olha, tenham um bom ânimo. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos. A palavra que Jesus usa é órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar você desamparado. Eu não vou deixar você sozinho. Eu não vou deixar você na mão. Jesus estava falando para eles: eu preciso ir e eu vou pedir ao Pai que vos envie o Consolador, o Ajudador, o Paracletos, aquele que vai ajudar você a caminhar. E quando você não tiver mais força, ele vai te carregar no colo. Ele vai ser o ajudador, o conselheiro, o Espírito Santo de Deus. E a gente vai falar exatamente disso. O que Jesus quis dizer? Que ele vai pedir ao Pai outro. Quem é esse outro? Quem é esse Espírito Santo? E eu vou adiantar para você que Jesus estava falando para eles o seguinte: vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar na mão, vocês não vão ficar desamparados, porque o Espírito Santo, ele está com vocês e estará em vocês. E essa foi uma declaração profunda. Jesus, em outras palavras, está falando: a situação de vocês vai ficar melhor. Vocês não têm que ficar tristes, porque Jesus, irmãos, fisicamente, ele só podia estar em um lugar, né, de uma vez. Enquanto Jesus estava aqui, ele poderia estar em um lugar de uma vez. Mas, quando o ajudador, o Espírito Santo viesse,
ele estaria dentro de todo cristão. Ele habitaria, ele seria Deus habitando dentro de nós. Em outras palavras, Jesus está falando: tudo que você tem comigo, você vai continuar tendo, onde quer que você for. E todos vocês. Isso não é bom? Isso é maravilhoso. Isso é uma boa notícia, né? Foi exatamente isso que Jesus falou para os seus discípulos. Então, com essa introdução, eu quero mergulhar com vocês em alguns versículos, mas eu quero começar falando que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus, ele é uma pessoa, e ele é uma promessa de Deus para habitar dentro de todo aquele que crê em Cristo. Amém? E da mesma forma que andar com Jesus era a coisa mais gloriosa e mais tremenda que podia acontecer com uma pessoa, ter o Espírito Santo de Deus habitando em você é tudo e muito além do que você já provou até hoje, no seu tempo de vida. E eu quero desafiar a você a entender com profundidade o que é essa grandeza, o que é esse presente, o que é essa glória de ter Deus na pessoa do Espírito Santo com você 24 horas, todos os dias da sua vida. Eu quero encorajar você a desenvolver um relacionamento tão íntimo, tão sincero, tão puro, tão profundo, tão glorioso, que você vai poder ter a alegria que eu estava descrevendo que os discípulos tinham e muito mais do que isso. Coisas que Jesus falou para eles que eles ainda experimentariam. Até aquele momento eles ainda não tinham experimentado isso. Então o melhor estava por vir, Jesus estava falando para eles. E é isso que nós queremos falar e viver, irmãos. Viver a glória de ter Deus na pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós, caminhando conosco, nos ajudando em cada situação difícil, em cada situação que nós não temos resposta, em cada situação que vai além do nosso entendimento. É algo que é uma bênção, é um presente de Deus, é algo que nós precisamos muito. Então, assim como Jesus foi a pessoa certa para estar ao lado, o Espírito Santo é a pessoa certa para caminhar conosco. Amém? Bom, eu vou falar com você, mas antes eu quero lembrá-los, dentro disso que eu falei, se você se encontra triste hoje, o Espírito Santo de Deus, ele quer te dar o consolo, o conforto que você precisa. Se você está desencorajado, o Espírito Santo quer te dar o ânimo que você precisa. Se você está aflito, ele quer te dar o alento que você está tão necessitado hoje. Se você se sente perdido, ele quer te dar direção, direção na vida, senso de propósito. Se você se sente em falta, ele quer prover aquilo que você precisa. Você crê nisso? Você crê que o Senhor está com você hoje? Que Ele nunca te deixa, que Ele nunca te abandona, que Ele conhece as suas dores, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe exatamente o que você precisa, e Ele fala para você: eu nunca vou te deixar, não. Eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Amém? O versículo que eu quero compartilhar, o primeiro versículo, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 16 a 17, diz assim: olha as palavras de Jesus a seus discípulos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Mais para frente nós vamos falar dos diferentes tipos de relacionamento com o Espírito Santo, que ele está ao lado da pessoa, convencendo de crer em Jesus. Nós somos pecadores, precisamos nos render, nós precisamos do perdão de Deus. E quando nós abrimos o nosso coração reconhecendo que somos pecadores e precisamos do perdão de Deus em Cristo Jesus, ele passa a fazer morada dentro de nós.
Então, Jesus estava falando, ele está com vocês, mas estará em vocês. Ele vive com vocês, ele está ao lado de vocês, mas vai chegar o momento que ele estará dentro de vocês. Então, Jesus precisava ir para que o Pai pudesse enviar o Espírito Santo. Amém? Então, é tremendo. A palavra que Jesus usa aqui, né, outro conselheiro, que você vê ali grifado, né, sublinhado, é uma palavra muito interessante. A palavra conselheiro, né, em algumas traduções, significa consolador, ou paracletos no grego, que significa para, ao lado, com, e kletos, chamado. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que é chamado para estar ao lado. E é como se fosse um apoio mesmo, né? É como se fosse uma muleta, é como se fosse aquele que nos suporta, aquele que nos ajuda, aquele que nos leva. Então é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Se você acha que essa vida cristã, você realmente acha que nós podemos completar essa carreira sozinhos? Sim ou não? Impossível, irmão. É impossível. É impossível viver a carreira cristã. Ninguém no céu vai falar, ufa, estou suando, mas eu cheguei aqui. Não, nós estaremos lá por pura graça de Deus, pela ajuda, né? Pela graça de Deus em nossas vidas, pelo poder que o Espírito Santo nos deu de poder cruzar a linha de chegada. Então, irmãos, nós precisamos, nós precisamos crer em Jesus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para completar a carreira proposta. Então, ele é chamado para estar ao lado, para nos dar conforto, consolo e tudo mais que nós precisarmos, sabedoria, direção e tudo mais que nós precisarmos. Então, o Espírito Santo, ele é o agente especial de Deus. É importante falar que ele é uma pessoa, e eu vou repetir isso porque ele é uma pessoa. Nós vamos falar todas as características que uma pessoa tem, nós vamos olhar nas Escrituras que você encontra isso, nas Escrituras falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, primeira coisa, uma pessoa não é uma força, certo? Uma pessoa não é uma força. Uma força, os testemunhas de Jeová, irmãos, eles falam que o Espírito Santo é só uma força, tipo um poder, uma eletricidade, um soquete, uma tomada. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Mas existem várias seitas que tentam diminuir o valor do Espírito Santo, ou negar que o Espírito Santo é Deus, negar que o Espírito Santo é uma pessoa. Ao longo da história, várias seitas, né, vários homens tentaram fazer isso, né? Ário, né, lá nos 320 depois de Cristo, um sacerdote em Alexandria começou a falar que não, olha, só Deus, né, só o Pai, né, não existe o Filho não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. E muitos acreditam nisso. Como os testemunhos de Jeová até hoje, né? Eles pregam isso, né? Eles negam que o Filho é Deus, né? Você quer deixar um testemunho de Jeová louco, fala que Jesus é Deus. Eles não creem que Jesus é Deus. Né? Então, assim, infelizmente, as pessoas elas querem diminuir quem Deus é, negar a divindade do Filho, negar a divindade do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma corrente elétrica. E outras, né, seitas, né, não sei se vocês já ouviram falar do Jesus Only, ou somente Jesus, é uma seita que cresceu por muitos anos e elas têm as suas ramificações até hoje, né, até aqueles filhos de Yeshua, não sei se vocês já ouviram falar, mas eles negam a divindade do Espírito, esse é outro grupo, né, e negam a divindade do Pai. Eles só falam que só Jesus é Deus, né? O Pai não é Deus e o Espírito Santo não é Deus. Horrível, triste, ridículo, né? Errado. A Bíblia nos ensina que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas. Três pessoas distintas. Um só Deus.
mas nós vamos falar sobre o mistério de 3 em 1 a semana que vem, tá? Agora nós vamos nos manter sobre a personalidade espiritual. Dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Esse outro, a palavra outro que Jesus usa é a palavra allos no grego, que significa outro do mesmo tipo, qualidade. Existe no grego uma outra palavra para outro, que é héteros, que fala de outro de tipo, qualidade diferente. É como se eu falasse, Otávio, essa sua camisa aí é legal, eu vou te dar outra camisa igual a essa. E aí eu trago outra camisa, do mesmo modelo, né? Pode ser a cor diferente, que é outra. É outra camisa, não é a mesma camisa, é outra. Outra camisa do mesmo tipo, qualidade. Esse, é isso que Jesus está falando, o outro em relação ao Espírito Santo. Outro do mesmo tipo, da mesma qualidade, da mesma essência, com o mesmo poder, os mesmos atributos. Jesus está falando, não fica triste, eu vou, mas você vai receber outro igualzinho a mim. Mesmos atributos, eterno, todo-poderoso. Você vai receber esse ajudador. É diferente se eu trouxesse, né, uma camisa polo, aí seria outro de um tipo diferente, né? Seria uma gola, teria alguma coisa. Vocês estão entendendo? Jesus está falando outro do mesmo tipo, qualidade, com os mesmos atributos. Jesus está falando, vocês vão ficar bem, mas eu preciso ir para que vocês recebam, para que vocês, o Pai lhes envie esse outro ajudador. Então, muito importante isso. Então, vamos lá. É impossível se relacionar com a corrente elétrica, amém? Amém? Mas com a pessoa do Espírito Santo, todos nós podemos nos relacionar. Amém? Amém. Então, nós queremos isso. Nós queremos nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Toda pessoa tem inteligência, vontade e emoção. Gravem essas palavrinhas e anotem elas. Toda pessoa tem inteligência, vontade e emoção. Será que o Espírito Santo de Deus, como pessoa, tem isso? Ele é inteligente? Ele tem vontade? Ele tem emoção? É o que nós vamos ver agora. Inteligência. Eu peguei só um versículo por causa do tempo, mas depois, estudantes da Bíblia, vocês vão pesquisar outros versículos que a palavra de Deus mostra sobre a pessoa do Espírito Santo, essa personalidade que tem inteligência, que tem vontade, que tem emoção, tá bom? Vamos lá, inteligência. 1 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Diz lá, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas mais profundas de Deus. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, quais são as ações ou os verbos? O que mostra nesse versículo que o Espírito Santo tem inteligência? Fala para mim. Ele conhece os pensamentos. Lá, logo no começo fala que, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então, o Espírito, ele revela. O Espírito revela coisas para nós. Quantos já tiveram essa experiência? Você não entende, você não sabe, nunca ninguém explicou, mas de repente aquilo faz sentido. Aquele versículo que você passou e leu tantas vezes na vida, agora faz sentido para você. E é muito mais profundo do que você imaginava. Quem foi que revelou para você? O Espírito. Ele revela para nós a vontade de Deus. O que mais ele diz? O que mais ele faz? O Espírito sonda. Ele busca. Ele procura. Ele sonda. Como é bom pedir para o Espírito Santo sondar nosso coração e revelar para nós os maus caminhos e nos ajudar a caminhar pelas veredas eternas, como fez o salmista, não é? O Espírito sonda todas as coisas mais profundas de Deus, ele diz. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Então, ele sonda, ele revela, ele sonda e ele conhece. Então, ele é inteligente.
né? Ele é muito inteligente. Ele revela, ele sonda, ele conhece. Agora vamos ver vontade. 1 Coríntios 12, 11. Diz lá que todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então ele tem vontade, ele distribui os dons espirituais, está falando sobre os dons essa passagem, a cada um de acordo com o quê? Com a minha vontade? Com a sua vontade? De acordo com a vontade dele. Ele distribui os dons espirituais a cada um de acordo com a sua própria vontade. Então ele tem inteligência, ele tem vontade também. É uma pessoa, é Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Agora, emoção. Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, quer dizer que se nós podemos entristecer o Espírito, ele pode ficar triste, não é? Só uma pessoa pode ficar triste, né? Então, ele tem inteligência, ele tem vontade, ele tem emoção, ele fica triste. Romanos 15:30, recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Veja, Paulo ele pede aos irmãos que pelo amor do Espírito se unam a ele em luta, orando a Deus. Então o Espírito Santo ele também ama, ele fica triste e ele também ama, ele tem amor. Romanos 15:30. O Espírito Santo ama. Atos 13:2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quer dizer então que o Espírito Santo também fala. O Espírito Santo também fala. Então ele tem emoção e ele fala. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele também nos ajuda a orar, ele intercede por nós. Ele fala, ele intercede. E vamos ver mais um. João 14:26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Então, ele ensina, o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos faz lembrar. Que tremendo, né? Que ajudador.